Olá pessoal, meu nome é Mariana, eu sou doutoranda do Programa de Ciências Sociais da Unicamp e sou PED nessa disciplina, que é organizada pelo professor Wagner Romão, que é de Políticas Públicas. Eu vou falar um pouco hoje sobre gênero, desigualdades e políticas públicas, que é um dos temas que a gente está tratando na nossa quarta aula da disciplina. O objetivo hoje é compreender alguns conceitos fundamentais do campo dos estudos de gênero, entender como que gênero opera no mundo do trabalho, gerando desigualdades, debater como que essas desigualdades se relacionam com a construção de políticas públicas e, de forma mais específica, conhecer essa pesquisa que foi realizada pela Silvana Mariano e pelo Márcio Souza, sobre a situação das mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família na conciliação entre trabalhos de cuidados e o trabalho remunerado. Então, para começar, a gente discutir então o que é gênero, né? Esse debate sobre o conceito de gênero ali começa, né, na academia a surgir na segunda metade do século XX, especificamente a partir da década de 60, a partir desses estudos sobre a mulher ou sobre as condições da mulher, né? Parte de uma contestação da naturalização das desigualdades entre homens e mulheres, né, em que uma explicação biológica tentava justificar as desigualdades, e de uma crítica à universalidade do sujeito, né? Uma crítica, então, também à universalidade dessa categoria mulher. Então, o conceito gênero ele surge nesse contexto, dizendo então que essa identidade de gênero ela é construída socialmente. E muitas vezes isso desembocou num binômio chamado de sistema sexo-gênero, em que dizia que o sexo era biológico e o gênero é cultural, social. Mas é importante que a gente entenda que o sexo também tem fatores sociais, né, na sua determinação. Então a gente precisa ir além desse dualismo, que é uma falsa explicação, né, da diferença entre sexo e gênero. Então a gente tem algumas autoras que vão questionar, né, essa explicação. Vai dizer, por exemplo, a Anne Fausto Sterling vai dizer: o sexo é simplesmente complexo demais, não existe isso ou aquilo. Existe antes nuances de diferença. Rotular alguém homem ou mulher é uma decisão social. Podemos utilizar o conhecimento científico para nos ajudar a tomar a decisão, mas só nossas crenças sobre o gênero e não a ciência podem definir nosso sexo. Além disso, nossas crenças sobre o gênero também afetam o tipo de conhecimento que os cientistas produzem sobre o sexo. Já a Judith Butler vai dizer que o caráter imutável do sexo é contestável. Talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. O gênero, então, é uma estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância de uma classe natural do ser. Então, essa aparência de naturalidade do sexo também é contestada nesse campo dos estudos de gênero. Então, eu gosto da conceituação de John Scott, que ela traz no texto Gênero, uma categoria útil de análise histórica, que é um texto constitutivo, né, um texto fundador do debate, em que ela vai dizer que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e como uma forma primeira de significar as relações de poder. Ele é composto, então, por uma dimensão simbólica, normativa, subjetiva e institucional. A Safiotti, por sua vez, vai dizer que o gênero é a construção social do masculino e do feminino. E o conceito, ele, apesar de já ter bastante tempo, né, que ele existe, ele ainda é um conceito em disputa. Então, por um lado, algumas teóricas vão dizer que ele produz um esvaziamento político do debate. Por outro, as feministas materialistas francesas
Algumas se recusam a utilizar o conceito de gênero e vão falar de relações sociais de sexo. Existe também uma disputa entre se a gente tem que usar gênero, tem que usar patriarcado, se eles são complementares, se eles são substitutivos. Eu não vou entrar aqui nessas polêmicas, mas o que eu queria trazer aqui é um debate que está vivo, né? Um debate que está sempre em mudança, sempre em transformação. No caso do debate que a gente vai fazer, né, a partir do texto, o patriarcado é um conceito importante, né, e eu vou utilizar então a forma como Safiotti trata de patriarcado, né? Ela vai dizer que o patriarcado é o regime da dominação e exploração das mulheres pelos homens, garante aos homens o controle sobre o corpo e a vida das mulheres, é um sistema de poder que está baseado na autoridade do pai, que cultua o poder do macho e que tem o machismo como uma expressão. Também organiza um modelo familiar que pressupõe uma monogamia feminina e uma família nuclear, com uma sexualidade heteronormativa. O patriarcado ele tem uma base material, que é a divisão sexual do trabalho, então ele se corporifica, né? Ele se traduz nos corpos, né? Na materialidade. E ele se utiliza tanto da ideologia quanto da violência. E uma coisa interessante que essa Safiotti traz é que, como um sistema patriarcal, ele se reproduz mesmo na ausência do homem. Quer se trate de Pedro, João ou Zé Ninguém, a máquina funciona até mesmo acionada por mulheres. Imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres desempenham com maior ou menor frequência e com mais ou menos rudeza as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras crianças e adolescentes segundo a lei do pai. Ainda que não sejam cúmplices desse regime, colaboram para alimentá-lo. E aí Safiotti vai dizer que o patriarcado ele se entrelaça com outras relações de opressão, como raça, classe e colonialismo. Então ele é um tipo hierárquico de relação que invade todos os espaços da sociabilidade. E o capitalismo, ele se apropria desse patriarcado, criando então um sistema capitalista patriarcal. Avtar Bra, que também é uma teórica que vai utilizar essa noção, ela não vai falar de patriarcado, ela vai falar de relações patriarcais. E ela vai dizer que essas relações patriarcais, elas têm esse entrelaçamento com diferentes relações de subordinação e de opressão, e que é importante olhar para isso. Então, essa relação entre raça, classe e gênero produz desigualdades, produz subordinação, são relações de poder. E tem vários nomes para conceituar isso, né? Tem a consubstancialidade, que foi cunhada pela Danielle Kierkegaard, que é uma francesa, a interseccionalidade, que é um conceito que foi criado pela jurista estadunidense Kimberly Crenshaw, e tem o nó, que é um conceito usado pela Safiotti. Mas independente do conceito a ser usado, o importante é entender que essas relações elas se combinam, elas produzem desigualdade e elas não são hierarquizáveis, né? Então a gente não pode falar de uma relação principal e outra relação subordinada, elas não são hierarquizáveis. E como que essas desigualdades operam? Né? Por meio da divisão sexual do trabalho. Então, essas relações de gênero, as relações sociais de sexo e a divisão sexual do trabalho são indissociáveis. Então, quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, a gente acaba por propor um alargamento do conceito de trabalho, porque aqui a gente não está mais dizendo do trabalho dito produtivo, né? Mas sim de toda atividade humana conhecida como trabalho. E também tem uma crítica a essa suposta neutralidade do conceito, a essa visão assexuada. Né? Então, a divisão sexual do trabalho, ela trabalha nesse binômio da produção e da reprodução social. E quem tem uma contribuição muito interessante também nesse campo é a economia feminista. E de forma geral, a divisão sexual do trabalho ela se organiza a partir de dois princípios,
né, que é a separação e a hierarquização. Separação porque tem os princípios, tem os trabalhos que são entendidos como femininos, trabalhos entendidos como masculinos, então eles são separados e eles são hierarquizados, porque esses trabalhos tidos como masculinos têm maior valor social, monetário, né, em detrimento dos trabalhos femininos. Só que além disso, ela também é dotada de uma incrível plasticidade. O que isso significa? Que a divisão sexual do trabalho, ela se modifica de acordo com o contexto histórico, com o contexto social, né? Ela não é uma forma cristalizada, né? Ela se adapta. Então, o que permanece é a desigualdade entre os sexos, mas a forma como isso vai ter na sociedade, ela é plástica, né? Ela se modifica. E aí essa ilustração vai dizer um pouco sobre isso, né? Que o capitalismo ele também depende desse trabalho que é feito pelas mulheres em casa de forma gratuita, né? O trabalho nas fábricas, nas empresas, eles não se sustentaria se não tivesse esse trabalho feito pelas mulheres. E uma forma de entender como a divisão sexual do trabalho atua é a partir dos estudos de usos do tempo. Então, com dados da PNAD contínua de 2018, a gente tem que em 2017, 86% das pessoas com mais de 14 anos declararam realizar afazeres domésticos. Do total de homens entrevistados, 78,7% declararam que fazem esses trabalhos, em face de 92,6% das mulheres. Então, quase a totalidade das mulheres com mais de 14 anos declararam fazer, né, esses afazeres domésticos. Quando a gente soma o tempo de trabalho, incluindo o doméstico e o remunerado, os homens tinham gastavam em média 51,4 horas por semana e as mulheres 54,4. Então, quando a gente olha, parece que não é uma desigualdade tão grande, uma diferença tão grande. Mas quando a gente vê a quantidade de horas que as mulheres dedicam ao trabalho doméstico e de cuidados, que é praticamente o dobro da quantidade de horas que os homens dedicam, a gente pode perceber que as mulheres têm uma participação bem menor no mercado de trabalho remunerado, em contrapartida, uma participação muito maior nesse trabalho doméstico e de cuidados, né? Mesmo quando a gente olha para esse dado de 78% dos homens fazerem atividades domésticas, quando a gente olha a natureza das atividades realizadas, a gente vê uma desigualdade também, porque os homens muitas vezes desempenham serviços como pequenos reparos, leitura para criança, que são tarefas que não são tão repetitivas como a tarefa de cozinhar, lavar, que é feita majoritariamente pelas mulheres. Então tem uma diferença também na natureza do trabalho, dos afazeres que são feitos pelos homens e pelas mulheres. No campo do trabalho remunerado, as mulheres ganham em média 76,5% do rendimento dos homens. E elas também são a maioria nos trabalhos em tempo parcial, que é uma forma o trabalho de tempo parcial é uma forma de tentar conciliar trabalho e família. E quando a gente desagrega os dados por raça, a gente pode perceber que as mulheres negras são as que trabalham mais horas e as que têm os menores rendimentos. E quais são as consequências dessa divisão sexual do trabalho na vida das mulheres, né? Então a gente tem uma invisibilidade do trabalho feito pelas mulheres, um acesso desigual aos recursos naturais e produtivos. As mulheres têm um limitado poder de decisão na gestão econômica da família. A gente tem diferenças também consideráveis entre o contexto rural e o urbano, em que essa desigualdade da divisão sexual do trabalho é ainda mais severa no meio rural do que no meio urbano. E uma das consequências dessa desigualdade é a violência contra as mulheres. E como desafio, a gente tem a socialização desse trabalho, a valorização, né, uma igualdade entre os sexos no trabalho remunerado e a consequente autonomia econômica das mulheres. Agora eu vou entrar
No texto que eu indiquei como texto base, que é uma pesquisa feita pela Silvana Mariano e pelo Márcio Souza, sobre a conciliação e intenções entre trabalho e família para as mulheres titulares do Bolsa Família. Antes de entrar exatamente no texto, é importante trazer um pouco do contexto em que a pesquisa foi feita. Então, a pesquisa é uma pesquisa mais ampla do que o que está ali no artigo, né? Foi um estudo de caso sobre o programa Bolsa Família em Curitiba e em Fortaleza, com 190 entrevistas, 95 em cada cidade. Foi feito um questionário estruturado com questões fechadas e abertas e realizadas no Centro de Referência à Assistência Social, né? As cidades são cidades grandes, né, de grande porte, capitais dos estados e com diferenças sociais muito grandes, né, em termos de IDH, em termos de taxa de emprego das mulheres, de renda, de acesso à educação. Então, Curitiba sendo uma cidade com IDH mais alto e Fortaleza uma cidade com IDH mais baixo. Os pesquisadores, né, a pesquisadora e o pesquisador justificam essa escolha justamente para entender os efeitos do programa em cenários de vulnerabilidade que são distintos. E quem são as mulheres da pesquisa, que é o público que foi ouvido para esse artigo que a gente leu, né? Nesse trabalho em específico foram consideradas 89 entrevistas, né? Quase metade do total, que correspondem ao universo de mulheres que exercem atividades remuneradas. E quem são essas mulheres? São mulheres pobres, majoritariamente negras, com baixa escolaridade, com menor taxa de participação no trabalho remunerado em relação à média nacional, com altas taxas de grupos monoparentais, né, em que só aquela mulher é a responsável, né, a chefe de família, e com baixa cobertura, né, baixo acesso a serviços públicos, especialmente às creches. E o que é o programa Bolsa Família, né? Ele foi instituído em 2003, direcionado a famílias de situação de pobreza. É um programa de transferência de renda, mas ele é um programa condicionado, ou seja, para participar do programa, você precisa cumprir uma série de condições, e são condições relacionadas à saúde, educação e assistência social. Na saúde, envolve acompanhar a vacinação e o crescimento de crianças menores de 7 anos, acompanhamento de mulheres entre 14 e 44 anos, né, acompanhamento médico, que gestantes e lactantes realizem o pré-natal e acompanhamento de sua saúde e a saúde do bebê. Na educação, exige que crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos estejam matriculados e tenham uma frequência escolar mínima de 85%, e estudantes, né, do ensino médio de 16 a 17 anos, uma frequência de no mínimo 75%. E no campo da assistência social, crianças com até 15 anos em risco ou retiradas do trabalho infantil devem participar desses serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com uma frequência mínima de 85%. Então, esse foi um pouco o contexto em que a pesquisa foi feita e o que é esse programa Bolsa Família. Mas para chegar no objeto em si, a autora passa um pouco por um debate mais teórico, passando pelo debate sobre gênero e família e Estado. Então, ela vai dizer que a sociedade contemporânea ela tem 3 pilares básicos. Ela é uma sociedade industrial que se baseia numa família nuclear e que se baseia também em papéis de gênero pré-estabelecidos. Então, o gênero ele está no cerne da organização da sociedade, né? Então, ela traz até uma contribuição da Carole Pateman, que ela vai dizer
Na medida em que a família nuclear foi historicamente um dos pilares do estado de bem-estar social e considerando que o gênero é um elemento constitutivo da organização familiar, a clássica dualidade entre homem provedor e mulher cuidadora produziu formas sexualmente diferenciadas de acesso aos direitos e benefícios, resultando no denominado estado de bem-estar social patriarcal. Né? Então, essa estrutura de gênero na família, que tem uma subordinação feminina, quando articulada com essa estrutura de proteção social e com acesso ao mercado de trabalho que são generificados, isso produz uma vulnerabilidade das mulheres. Então, as mulheres, elas têm um vínculo persistente ao trabalho precário. E como que isso se relaciona com a ideia de Estado, né? Então, quando a gente vai pensar um estado de bem-estar social, a gente pode perceber uma divisão sexual do trabalho que atua na destinação dos benefícios. Então, os benefícios vinculados ao trabalho, em geral, são destinados aos homens e os benefícios vinculados à renda familiar, às mulheres. Então, isso seria a base um pouco desse sistema de bem-estar social patriarcal, em que as mulheres elas contribuem com força de trabalho, porque esse sistema se baseia nesse trabalho não pago das mulheres, né, como receptoras desses benefícios e negociadoras com o Estado. Então, o cuidado é um fator decisivo para a participação das mulheres nesse estado de bem-estar social patriarcal. Por outro lado, os homens eles contribuem na formulação da legislação, na administração do Estado e no desenho dessas políticas. Então, a gente tem uma participação que é muito diferente entre homens e mulheres nesse estado de bem-estar social. Então, isso dá uma inserção diferenciada de mulheres e homens como cidadãos e cidadãs. Além disso, é importante dizer também que a pobreza, a vulnerabilidade, ela tem sexo e ela tem cor. Então, isso afeta de forma mais específica, né, as mulheres negras. E no Brasil, quando a gente está falando de estado de bem-estar social no Brasil, a gente não pode dizer que o Brasil constituiu um estado de bem-estar social, né? Porque as políticas públicas aqui têm uma cobertura restrita, né? E tem uma camada de uma população mais pobre que jamais foi sistematicamente beneficiada por essas políticas, né? Então, o Brasil ele tem uma massa de invisíveis, né? A gente pode perceber isso agora com essa questão dos R$600 lá do coronavírus, né? Existia uma projeção de quantas pessoas iam solicitar e o número de solicitações foi muito maior do que o previsto, porque até na coletiva de imprensa essa semana, um dos ministros disse que o ministro ou o presidente da Caixa, não me recordo, mas disse que eram pessoas que estavam invisíveis, né? Então é isso, a gente tem uma massa de invisíveis que só aparece quando vão ser usados como moeda política ou quando vão ser usados para propagandear atos humanitários, né? E o contexto de expansão da globalização e das políticas neoliberais, principalmente a partir dos anos 90, agrava ainda mais esse cenário, né? Então, para explicar um pouco isso, a autora utiliza esse conceito de recursos da pobreza, né? Que seria essa capacidade das famílias pobres se adaptarem às mudanças econômicas e ao arrocho salarial, mobilizando outras fontes de renda. O que é isso, no fim das contas? É intensificar a força de trabalho. Aquelas pessoas mais pobres que, no momento de crise, vão fazer vários bicos simultâneos, né? Então, isso seria tipo um recurso da pobreza. E isso tem uma consequência ainda maior sobre as mulheres, porque sem equipamentos sociais, sem políticas públicas, isso produz uma sobrecarga ainda maior sobre as mulheres, né? Então, isso ressalta a importância das políticas públicas para a garantia de direitos humanos básicos, né?
porque as mulheres elas acabam por assumir tarefas que deveriam ser serviços providos pelo Estado, né? E elas não têm nenhuma remuneração ou reconhecimento por isso. E como que isso se relaciona com a questão da pobreza, né? Que é um dos aspectos que se relaciona com o Bolsa Família. Nos países de desenvolvimento, as desigualdades entre os sexos têm uma forte correlação com a pobreza. Então, isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai tratar dessa conciliação entre trabalho e família. Isso é ainda mais agravado pelas características das políticas públicas nesses países, que são, em geral, políticas que têm um caráter familista, ou seja, que reforçam a família, e são políticas maternalistas. Então, o acesso aos direitos sociais para as mulheres está condicionado à sua situação como esposa ou como mãe. E também, outro aspecto importante é essa intersecção entre gênero, classe e raça, que mostra a vulnerabilidade das mulheres, especialmente as mulheres negras, né? Então, no programa Bolsa Família, 70% dos domicílios são chefiados por pessoas negras. Então, isso mostra que, como eu já disse antes, a pobreza tem cor, né? Então, os homens brancos têm as melhores condições de proteção social e as mulheres negras são um grupo menos protegido, tanto quanto a gente fala de desemprego, de taxa de participação no mercado, os índices das mulheres negras são sempre piores. Então, a gente percebe uma grande concentração de mulheres nos serviços sociais e domésticos, especialmente as negras. Então, a Martha Nussbaum, não sei se é assim que fala, mas ela vai dizer que as mulheres elas carecem de apoio em funções fundamentais da vida humana na maior parte do mundo. Elas são piores alimentadas do que os homens, têm um padrão mais baixo de saúde, são mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. É muito menos provável que sejam alfabetizadas e ainda menos provável que tenham educação profissional ou técnica. Se elas tentam acessar um emprego, enfrentam obstáculos maiores, incluindo a intimidação por parte da família do marido, a discriminação salarial, o assédio sexual. E tudo isso sem recursos legais efetivos para se defender. Barreiras similares muitas vezes lhe impedem a participação efetiva na vida política. Então, essa relação entre mulheres e pobreza tem um impacto direto na cidadania dessas mulheres, né? E aí vou trazer um pouco, então, os achados da pesquisa que são apresentados no artigo, né? Em relação ao acesso ao trabalho remunerado, as mulheres têm menor acesso ao trabalho do que os homens. O autor e a autora vão dizer que essa menor participação não pode ser automaticamente imputada aos efeitos da transferência de renda, que tem outros fatores por trás disso. Ter um cônjuge interfere negativamente na participação das mulheres no mercado remunerado, né, no trabalho remunerado. Então, 64% das mulheres que têm um trabalho remunerado não têm a presença do cônjuge. Então, isso mostra uma persistência nessa dualidade entre o provedor e a cuidadora, né? E esses dados também refletem achados de outras pesquisas, como está citado lá no texto. Entre os motivos que justificam o trabalho remunerado entre mulheres, casadas e com filhos, 55% são relacionados a necessidades ou interesses da família e 45% a questões mais individuais. Então, isso reforça que o trabalho da mulher ele tem esse caráter, ele é visto, né, com esse caráter auxiliar. E é importante falar também que existe uma diferença nessa resposta, teve uma diferença significativa entre Fortaleza e Curitiba, né? Com Fortaleza, a maioria das mulheres justificarem o trabalho remunerado a partir de necessidades e interesses da família, enquanto em Curitiba as questões de maior individualização né, foram os motivos mais citados. Então, a autora ela vai dizer então que essa diferença no índice de desenvolvimento humano, né? Então, um lugar com desenvolvimento maior possibilita mudanças de atitudes para a igualdade de gênero.
Bem, e como que se dá a divisão sexual do trabalho, né, para essas mulheres do programa Bolsa Família? Mesmo exercendo as atividades remuneradas no mercado de trabalho, as mulheres são as principais responsáveis por todas as tarefas domésticas, então isso reflete os dados da PNAD que eu apresentei anteriormente, né? E isso impõe para elas uma necessidade de conciliação entre o trabalho remunerado e o trabalho doméstico. As mulheres em situação de pobreza, então, elas encontram pouca colaboração dos demais membros do grupo familiar para conseguir fazer essa conciliação, né? Isso tem um impacto direto no uso do tempo, né, desses homens e mulheres. Então, como já dito, né, repete esses padrões que já são observados em outras pesquisas e mostra também uma barreira da redução desse trabalho realizado pelas mulheres por meio da distribuição com os demais membros da família. Então, essa solução individual de dividir o trabalho dentro da família, ela é importante, mas ela tem um limite, né? Ela não é suficiente para reduzir essa sobrecarga sobre as mulheres. Então, isso mostra a importância dos serviços públicos, né, para reduzir essa sobrecarga das tarefas que são consideradas tarefas femininas. Continuando com a situação das mulheres no programa, como que se dá essa conciliação do trabalho e da família, né? A grande maioria das mulheres sofrem com a insuficiência de serviços públicos, especialmente o acesso a creches, e isso inibe, né, a participação das mulheres no mercado de trabalho. Em Fortaleza, 73% declararam que as crianças não têm acesso à creche, e em Curitiba, 35%. Mesmo a taxa de Curitiba ela é bem, né, menos da metade de Fortaleza, ainda é uma taxa alta. E é interessante que essa situação ela também aparece numa pesquisa que foi organizada pela Helena Hirata sobre o trabalho dos cuidados no Brasil, na França e no Japão, em que ela vai dizer que no Brasil reina essa coisa do se virar. Então, que as mulheres da classe média elas acabam delegando esse trabalho doméstico de cuidados para outras mulheres, né, para empregada doméstica, para babá, para conseguir fazer essa conciliação trabalho e família. Por outro lado, as mulheres pobres, elas contam com redes de solidariedade familiares ou da vizinhança, ou fazem tudo sozinha, porque a gente não conta com serviços públicos que contribuam nessa socialização, né? E, por outro lado, os programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, que são condicionados, acabam por instrumentalizar esse papel que é tradicionalmente atribuído às mulheres. Então, as mulheres, elas acabam sendo responsabilizadas pelos cuidados que esse programa exige, e quando isso se soma à falta de serviços públicos, à dificuldade na inserção no mercado de trabalho, isso aumenta as dificuldades das mulheres na busca por sua autonomia e, por consequência, dificulta suas chances de sair da pobreza e da condição de beneficiárias do programa. Então, é um círculo vicioso. Então, essa imposição de condicionalidades acaba por sobrecarregar as mulheres, né? Então, 70% das entrevistadas se sentem com mais obrigações e responsabilidades depois que foram incluídas no programa. Então, isso tem um forte impacto, né, nos usos do tempo, reforça papéis de gêneros tradicionais. E é importante lembrar que isso não envolve apenas tarefas no interior do lar, mas também tarefas extradomiciliares. Então é importante que pensar cuidado como algo mais amplo do que o espaço doméstico em si. E pensar também que o cuidado envolve um trabalho concreto, um trabalho material, mas também envolve um trabalho imaterial, porque a gente está falando de envolvimento sentimental, de emoções, né? Muitas vezes o cuidado ele está incutido nessas outras expectativas também emocionais. Outra coisa que a pesquisa indica é que a maioria das mulheres preferiria não ter que conciliar.
Então, ou só trabalhar no mercado remunerado, ou só ficar em casa cuidando dos filhos, porque essa realidade da conciliação é um tensionamento constante, né? Que se tivessem escolhas, as mulheres preferiam não conciliar. E houve um leve porcentagem superior de mulheres que preferem a dedicação exclusiva à casa e aos filhos ao invés do trabalho remunerado exclusivo. E por que elas têm essa preferência? Então, tem várias explicações, né? Então, uma das questões é essa valorização social da maternidade. A outra questão é que a gente tem que relativizar esse nexo que a gente faz, às vezes, de forma automática, entre a dimensão financeira e a autonomia das mulheres. Porque a gente está falando de mulheres pobres que têm uma inserção muito precária no mercado de trabalho. Então, não necessariamente elas terem um trabalho remunerado vai se traduzir em autonomia econômica. E um outro fator que a autora traz é que o contexto importa. Então, as mulheres, elas acabam adaptando as suas preferências ao contexto em que elas estão inseridas, né? Então, ela traz até uma citação da Flávia Biroli dizendo: as hierarquias de gênero restringem o horizonte do possível para as mulheres. Então, tem uma tensão que é permanente entre a individualização e a maternagem, a rua e a casa, o trabalho extradomiciliar e o papel no lar. Na esteira da centralidade do trabalho para a autonomia, surgem as intersecções com a precariedade dos serviços públicos dirigidos às tarefas reprodutivas, com destaque para os serviços de atenção à infância, sendo os equipamentos de educação infantil o exemplo paradigmático. As condicionalidades do programa Bolsa Família produzem um aumento de responsabilidades para os titulares do benefício e não incluem em suas estratégias a oferta de serviços públicos para tarefas reprodutivas básicas, que tanto interferem no cotidiano das mulheres e no direito de proteção à infância. Então, acaba que o programa, ele tem sua importância, obviamente, né? Mas acaba que a forma como ele foi desenhado e que ele foi implementado gera essa sobrecarga de trabalho para as mulheres, né? E aí, indo para a conclusão, né, lembrando aqui os aspectos mais importantes que foram tratados no texto, essa conciliação entre trabalho remunerado e de cuidados intensifica as responsabilidades sociais das mulheres. Essa sobrecarga ela é atravessada por desigualdades de gênero, de raça e de classe e também por desigualdades regionais, né? Então acaba que esses programas de transferência de renda eles podem aumentar ainda mais esse tensionamento. Por outro lado, para superar esses desafios, é necessário superar o enfoque desse bem-estar patriarcal, que é uma política de bem-estar que pressupõe uma dedicação e uma responsabilização das mulheres a esse trabalho não pago de cuidado. A pesquisa demonstra também que as políticas públicas com sensibilidade de gênero não são suficientes para enfrentar as desigualdades. E aí eu trago a contribuição da Jane Jameson, que é um outro texto que eu deixei indicado para vocês, que ela vai dizer que essas políticas de investimento social com sensibilidade de gênero, muitas vezes elas são usadas para ocultar ou reforçar as desigualdades e não para enfrentá-las. Então, o cuidado, ele é fundamental, ele é indispensável para a reprodução social. Então, ele precisa não ser mais generificado, né? Não ser mais uma responsabilidade quase exclusiva das mulheres. E para enfrentar esses desafios, é necessário propiciar condições reais para que as mulheres consigam conciliar esse trabalho remunerado e o trabalho de cuidado. Então, para isso, é preciso debater e rever os pilares das políticas públicas, né, rejeitando esse modelo irreal de provedor universal. Também é necessário a reformulação das políticas de emprego, tendo em vista a forma como as mulheres se inserem, né, sempre de uma forma precária no trabalho remunerado, especialmente as mulheres pobres. E, em suma, essa luta por uma justiça de gênero requer modelo de intervenção
com políticas públicas que promovam, então, essa socialização dos trabalhos de cuidados. Eu deixo aqui as referências que eu usei para construir essa aula para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu fico à disposição no meu e-mail, vocês podem entrar em contato e a gente se encontra na segunda-feira para debater, né, tanto as desigualdades de gênero como as desigualdades raciais nesse contexto de formulação e implementação de políticas públicas. Muito obrigada e um bom final de semana.